Fala pessoal, seguidor da Spationcast, nós estamos aqui hoje em mais um episódio do Spationcast, onde nós vamos falar sobre atendimento, uma palavrinha simples, mas que traz grandes resultados. E hoje nós estamos aqui com o Luan Carvalho, né? Nós estamos com Danilo Borges e esse que vos fala, Gessé Oliveira, uma bancada padrão, hoje sem convidados externos, mas nós vamos falar aqui um pouquinho do poder do atendimento, né? Então, antes de mais nada, vamos fazer nossas considerações iniciais e cada um falar aqui o que é atendimento para você, seu Danilo. Peraí que eu não vou conseguir me concentrar não. Você tava falando Não corte não. Vai pro ar. Deixa, não corte não. Você cortou? Pronto. Atendimento. Já esse atendimento para mim se resume... E você tá empurrando para mim. É uma aranha. Sim. Atendimento para mim se resolve em uma palavra. Sim. Em uma frase. Resolver problema. Resolução de problemas. Eu acho que esse é o princípio de um bom atendimento. Seja ele para consultoria, seja ele para, enfim, call center, tirar dúvida, o que tipo for de atendimento. O atendimento ele tem que resolver um problema, uma dor, uma necessidade do cliente. Esse daí é o bom atendimento. Lu tá dando risada ali. Eu tô sentindo que você já falou o que você quer falar. Mas diga aí, Lu. Fale aí. O que você acha? Plenamente com o Danilo. A nossa vida é justamente isso. Né? Resolvendo problema, né, Lu? A gente acorda, né, resolvendo um problema. A gente almoça resolvendo um problema. E nossa vida é resolver problema. Então, concordo plenamente com o Danilo. Hoje, eu tô até um pouquinho ultrapassado, né? Que antigamente a gente olhava no dicionário. Aí hoje a gente está olhando no Google e por incrível que pareça o Google já está ultrapassado, porque se fosse os jovens de hoje iriam olhar no chat GPT. Uhum. Mas eu estou aqui ainda olhando no Google, segundo o Google, né, o dicionário, ele vai dizer que o atendimento em termos figurados, ele é um lugar ou seção onde se atende o público, talvez até poderia se chamar de recepção. E em termos de ação, ele é o ato ou efeito de atender. E aí Danilo falou uma coisa interessante aqui que eu acho que já consegue nortear, né, a nossa conversa de hoje sobre atendimento. Atendimento nesse ato ou efeito de atender. Atender o quê? A necessidade de alguém. Então, vocês hoje que são expert, né? Eu considero assim, trabalho com vocês, sei do trabalho que é desenvolvido de atender as pessoas. Então, a gente poderia partir do princípio que antes de qualquer atendimento a gente tem que entender qual a necessidade. Exatamente. O que vocês acham? Na realidade é ouvir, né, Gessé? Às vezes, muitas pessoas, e até que eu já passei por experiência, o atendente, ou a pessoa que está do outro lado, quando a gente passa um determinado problema, ela não ouve em completo o problema, né? Ela não faz uma filtragem para lhe dar uma resposta. Às vezes o problema está ao lado dela e ela faz, não consigo. A solução tá tipo exatamente, próximo. Entendeu? Então, às vezes são determinadas pessoas que têm uma resolução do lado ou até em um superior, ou um colega ao lado. Não contato também, né? Exato. Não para desossar a informação minuciosa, pega a informação e compartilha com terceiros que tem até mais experiência que ela e simplesmente fala assim, não consigo. Porque eu acredito que a maioria das pessoas estão mais quando pegam um determinado atendimento, somar números de atendimento do que resolver determinados atendimentos. De fato, entendeu? Atender a solicitação exatamente. Da pessoa. Né? Tá naquela questão eu acho que tem três coisas que se conectam para um bom atendimento. O relacionamento. Você tem que ter um bom relacionamento tanto com a pessoa que você vai atender, como com outras pessoas que podem corroborar para que esse atendimento seja realizado da melhor forma. A questão da vontade de resolver. Tem gente que usa isso como empatia, se colocar no lugar do outro. Eu digo que é ambição, a vontade de resolver aquela situação. E o terceiro pilar, que seria a questão do networking. Por quê? Eu com relacionamento bom, eu consigo me ligar a pessoas e criar um network que
podem gerar para mim abertura de portas no momento que eu mais preciso. Uma facilidade. Por exemplo, tem situações que chegam até nós que eu não tenho a ferramenta, ou seja, eu não tenho autonomia, não é nem a ferramenta, eu não tenho autonomia para resolver aquilo com os poderes que a mim foram atribuídos. Porém, eu tenho contato com pessoas que eu criei através de relacionamentos que podem fazer essa resolução daquele determinado problema. E a gente tem vários exemplos no nosso dia a dia, né? Às vezes chega até nós uma dificuldade de um cliente que com as ferramentas que nós temos ali na nossa alçada, né, do dia a dia, do tradicional, a gente não vai conseguir resolver. Sim. E muitas vezes até a gente recorre a pessoas que têm mais autonomia do que nós e recebemos também negativa de lá para cá. Mas quando a gente tem essa ousadia, essa vontade de querer resolver, de abraçar a causa e falar assim, não, eu vou atender esse cliente, eu vou deixar ele satisfeito e muitas vezes até encantar, porque às vezes chega situações até nós que até para o cliente ele acha que é impossível. Não, veja o que você consegue. E a gente vai lá através dos contatos, através do relacionamento que tem com fornecedores, com amigos, enfim, com diversas pessoas, conseguimos resolver por outros meios. Então, acho que tem que ter esses três pilares aí. A ousadia, a vontade de querer resolver, o relacionamento para você gerar networking e conseguir ter essas portas abertas no momento certo que a gente precisar. E aí tem um ponto importante, né, que você falou e eu consegui linkar em uma situação importante. Eu digo, posso até dar uma informação para todos os nossos fornecedores que atendem a gente. Não só, em todas as empresas. Não dê não de imediato para a gente. Vá até a última instância. Porque se a gente sentir que não foi até a última instância, não pegou o problema para resolver, a gente vai tentar resolver por fora de outra maneira. E se a gente resolve, fica feio para o nosso fornecedor. Porque esse fornecedor não passa credibilidade naquilo que ele está me vendendo. Exatamente. E é interessante a gente até abrir assim, o que a gente se faz, porque assim, a gente está falando muito, pelo que eu ouvi vocês falando, de atendimento na perspectiva de resolução de problemas. Mas, obviamente, a gente tem diversos atendimentos, né? A gente está falando aqui de agenciamento de viagens, né? Então, obviamente que uma agência de viagens ela não tem um avião, ela não tem um hotel. Então, acaba que você vai ter que lidar muito com o fornecedor para resolver os problemas do viajante, né? Então, é aquilo que o Danilo falou aqui de você ter um relacionamento. E é bom que a gente entre nessa questão do atendimento na resolução do problema, porque a gente pode dividir de vários níveis. Eu vou só citar aqui e depois a gente tenta voltar. Os níveis que seriam o seguinte: às vezes você tem um atendimento que você está resolvendo um problema. Talvez seja um pós-venda. Então você vendeu e surge uma situação que precisa de uma resolução, né, para atender alguma necessidade específica. Mas a gente está falando também, a gente não pode também eximir ou deixar de fora o fato de você ter um atendimento voltado para a primeira compra, né? Qual é a necessidade da pessoa? Uma necessidade básica, né, em termos de viagens. A pessoa quer ir de Salvador a São Paulo. Como eu vou prestar esse atendimento para atender essa necessidade, né? A gente fala muito hoje de preço, mas a gente tem clientes que não é só preço, né? Tem a comodidade, tem a forma como você apresenta esses produtos. E já que a gente entrou, eu só queria citar eles, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho nessa questão de atendimento voltado à resolução de problemas, justamente para a gente entender como é que, principalmente quem está ouvindo a gente hoje, como é que pode se comportar para resolver problemas, né? E de fato as pessoas falam assim, não, poxa, aquela empresa tem um bom atendimento, né? Então eu queria só separar aqui didaticamente para a gente entender que existe o atendimento comum, você só tem uma necessidade, não é um problema ainda, mas existe o atendimento que vai resolver o problema, talvez seja um pós-venda, né? E como é que vocês veem isso? Aí nesse caso inicial seria mais a preparação daquele consultor, daquela pessoa que está recebendo aquele atendimento, porque existem várias ferramentas que ele pode utilizar para facilitar essa compra Salvador e São Paulo. Lembrando que aquele cliente, né, que você falou, ele não está preocupado apenas com o valor, e sim com a comodidade, com agilidade, com bom atendimento e outras possibilidades que ele possa estar fazendo, tendo essa necessidade que ele está te pedindo, Salvador, São Paulo, mas só que ele vai utilizar uma hospedagem, um aluguel de carro. Então, uma qualidade no bom atendimento e corresponde com o preparo do consultor que está recebendo esse atendimento. Então, essa pessoa que vai atender, né, digamos, nesse primeiro momento que ainda não gerou um problema, é só um atendimento, uma necessidade, a pessoa, digamos, que ela precisa conhecer do produto que ela está vendendo, né? Já é um bom começo para dar um bom atendimento, né, Daniel? Eu digo que o preço ele tem sua importância assim, o preço é uma isca. O preço é uma isca que vai atrair o cliente muitas vezes por conta de um diferencial de preço, que às vezes não é nem muito grande, mas
O cliente ele pode ir até você pelo preço, porém, ele vai fidelizar a você pelo que vem depois do atendimento, depois do que você oferece a ele como serviço ou produto. Então, assim, ele vem por uma condição especial, por um preço, por um desconto, enfim, por uma oferta que você fez. Porém, quando ele chega até você, tem duas possibilidades. Ele comprar, se frustrar e ir embora, ou ele comprar, gostar, se encantar, fidelizar, comprar novamente e indicar novos clientes. Então, eu acho que tão importante quanto a isca, que é o preço para trazer o cliente até você, o atendimento, aquilo que vai gerar no cliente a confiança, a credibilidade da sua marca, do seu serviço, para que ele mantenha comprando ou se mantenha como cliente e traga novos clientes. E eu tive um caso recente, eu sempre gosto de contar isso, porque assim, eu tenho muitos clientes que eu atendo diretamente, são clientes que eu atendo até hoje, independente de estar gerenciando alguns negócios. Tem clientes que eu atendo pessoalmente, eles querem falar diretamente comigo e eu sempre estive disponível para atender esses clientes, desde quando eu era consultor. Então, assim, são clientes que eu tenho um cuidado todo especial, eu sempre fui aquele atendente 24 horas, desde quando eu era consultor até hoje, apesar de estar gerenciando a empresa, eu continuo atendendo 24 horas, o cliente ele me liga, por exemplo, hoje eu fui dormir quase 2 horas da manhã resolvendo uma situação para um cliente. Ele estava dormindo. Ele estava dormindo no hotel, mas eu estava atento para resolver, porque 9 da manhã ele precisava viajar e eu tinha que estar com aquela solução. Então, assim, a gente move céu e terra para conseguir entregar aquilo que o cliente precisa. E assim, hoje eu comecei com a carteira de cliente pequena, porém, pelo bom atendimento, por aquilo que os clientes enxergam como valor, de falar assim, poxa, eu consigo falar com ele independente do horário. Eu não sei se coincidência ou não, mas a maioria dos clientes que eu atendo pessoalmente, quando ele manda um oi, eu estou ali online no celular, e isso aqui é uma extensão do nosso braço praticamente, né? Já dizem que somos quase um ciborgue. Então, o cliente manda uma mensagem e eu estou ali pronto para atender. Nem sempre eu consigo resolver determinadas situações de imediato, e aí eu aciono a equipe que vai me dar o suporte para fazer aquilo. Mas assim, através desse encantamento que nós geramos pelo bom atendimento ao cliente, esse cliente ele começa a te indicar a novos clientes. E é aí que eu digo que um bom atendimento ele abre portas, porque tinha muitos clientes que eu queria entrar, que eu não tinha acesso, tinha até feito várias propostas, enviado várias propostas para conseguir entrar em determinados clientes, porém, não conseguia, porque estava blindado. Mas aí você tem um que já é cliente seu, já faz parte da sua carteira, que você já tem a confiança daquele cliente que está aqui, que conhece esse outro cliente que você está tentando entrar faz um tempo e não consegue, e ele fala assim, poxa, Danilo, eu indiquei fulano de tal para você. E quando você recebe a mensagem de lá para cá, esse fulano de tal era exatamente aquela pessoa que você já estava tentando um tempo furar a barreira e não conseguia. Então, assim, o bom atendimento, ele quebra barreiras, ele pula objeções, ele te coloca conectado a pessoas decisivas. Porque você pode muitas vezes estar tentando entrar em determinado cliente, está lá sendo blindado pela secretária, pelo gerente, pelo supervisor, mas você já tem na sua carteira uma arma forte que vai te levar até aquele que vai dizer assim, não, pode falar com o Gessé, que Gessé foi indicação, e a indicação hoje é um dos principais recursos de captação de cliente. Sim, indicação. Porque ele fura todas as primeiras etapas. Não significa que ele vai fazer com que você fidelize o cliente, não. Você tem que provar o seu valor pela indicação. Você recebeu a oportunidade de pular etapas. Uma vez que você está nessa etapa, na última etapa que eu digo assim, é obrigação sua fidelizar aquele cliente. Através de tudo aquilo que você já encantou o primeiro, você tem que encantar também o segundo para que você fidelize não só um, mas agora dois. E esse ciclo não para. E não pode deixar a peteca cair. Não pode. A responsabilidade só aumenta, cara. A responsabilidade só aumenta porque cria uma árvore, né, enraizada, onde pessoas se indicam pessoas, aquele network, né? É o network de rede de relacionamento. E acaba ficando perigoso também, né? Exato, eu ia chegar justamente nisso, porque é o nome, é seu nome, é meu nome, é seu nome, né? Que vai que acontece alguma coisa com como aquela pessoa te indicou, ela tem o mesmo poder de falar, não,
fulano não tá mais servindo. Entendeu? Então é perigoso. E às vezes parece até injusto, porque, tipo, você serve, mas um dia que se a coisa não acontece, aí, tipo, tanto trabalho de tantos anos que foram impecáveis pode perder essa linha da qualidade. Eu tô achando até vocês um pouco adiantado. Eu queria deixar, tipo assim, que a gente deixasse por fechamento essa questão dos impactos que um bom atendimento pode causar pra gente fazer o fechamento, né? Embora a gente já entrou neles aí. E é interessante isso, que pelo fato, nossa vida só acaba sendo dificultada pelo fato da gente ser intermediador de qualquer produto que a gente vende. Porque não é o produto final, né? Entendeu? Sim. Então a gente está aqui com o cliente, a gente está aqui com, nesse caso citando a agência, como agência aqui, e do outro lado está nossos fornecedores. Né, está todas as companhias aéreas, hospedagens e locações de veículo. A gente não tem o poder, né, 100% de todos os problemas que possam acontecer com nossos fornecedores finais. Entendeu? Então a gente fica refém. Por isso que é importante a gente ter sempre um bom atendimento de todos os fornecedores e uma proximidade muito grande para que possa resolver o problema da melhor maneira possível e com agilidade. E que aí o fornecedor seria um complemento do atendimento que você já começa. Exatamente. Então a escolha de um fornecedor É sempre importante. já é sempre importante. E eu queria até, porque assim, a gente está falando aqui, hoje vocês são especialistas em viagens, mas que a gente também abrisse de forma que outras pessoas conseguissem se adaptar a essa questão de atendimento. Por exemplo, como é que Joãozinho ali, que tem uma barraca de frutas, ele pode dar um bom atendimento, né? Ou só o que a gente já pegou aqui, com tudo que a gente já falou, se a gente for retomar aqui e relembrar. Por exemplo, a gente tem a escolha de um fornecedor. Se Joãozinho tem uma barraca de frutas, ele pode ser reconhecido pelo aquele Joãozinho que tem uma barraca de frutas, que é as melhores frutas selecionadas. Sem agrotóxicos. Né? Então, assim, observe que eu vejo que há um padrão. Ele cria uma Há um referência. padrão em todas as áreas e tem forma assim de você dar um atendimento. Você conhecer do produto, conhecer as frutas. Padrão de excelência. Criar um padrão de atendimento. Tem um exemplo sempre que eu gosto de usar, que é do carrinho de churrasco, que tem no caminho da empresa até minha casa. Assim, para muitos pode ser algo simples, mas quando você para e você pede um espetinho lá de churrasco e a pessoa começa a contar a história, o detalhe de como ele faz, de que carne é aquela, e como ela é preparada, e qual é o diferencial da carne. E aí você começa a se encantar pelo conhecimento que a pessoa tem daquilo que ela está comercializando. Só esse conhecimento daquilo que você faz, daquilo que você entrega, já cria uma autoridade naquilo que você está fazendo. Então, assim, todas as vezes que eu penso em comer um espetinho, um churrasco, eu já penso naquele Gatilho. naquele fornecedor naquele que está naquele lugar, porque eu entendo, poxa, aquele cara é especialista. E o que é que valida essa especialização? O resultado do produto. Não adianta chegar para você e falar... eu sou especialista em viagens, eu sou especialista em atendimento, eu sei fazer com que eu consigo te ajudar para que sua empresa venda muito mais, te dando um melhor atendimento, beleza, mas quando eu vou dar um atendimento, eu sou péssimo naquilo que eu prego e não consigo entregar. O meu produto que eu tanto falo e que digo que eu conheço, na hora que vai entregar, não chega nem na metade daquilo que eu vendo. E tem gente que fala assim, você tem que vender o produto do futuro. O que você não tem é para que você gere vontade de entregar aquilo que você está vendendo. Eu não acredito muito por essa linha, sabe? Não existe para depois você correr atrás para compensar. Ou você tem, ou você não tem. E se você não tiver, irmão, é melhor você falar, eu não tenho. Ou até glamorizar aquilo que ele tem, onde um feijão com arroz atenderia muito bem, né, a necessidade do cliente dele. Ele acaba tentando... enfeitar tanto que ele acaba perdendo o cliente. Onde o cliente só queria, não, eu quero feijão com arroz. Eu observei essas coisas para justamente a gente quebrar alguns tipos de objeções, porque assim, obviamente que se a gente observar vários exemplos de produtos, você tem produtos A, B e C, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas para eu vender um produto A, eu só tenho que vender para pessoas que tenham capacidade de vender produto A. Na linha do bom atendimento, né? Um bom entendedor do seu produto e conhecedor que vai prestar um bom atendimento, ele tem que conhecer do produto A ao Z se existir. Agora, o que é que ele vai fazer? Ele vai entender a necessidade, é o que a gente falou no início, e ele vai dizer, olha, eu vejo que esse se encaixa melhor no seu perfil, né? Mas cada cliente é cada cliente. Exatamente. Você tem a possibilidade do A, do B, do C, do D, e assim continuamente. Então, ele vendeu A como A,
vender o B como B e o C como C. Então, ele consegue atingir todas as necessidades das pessoas e ele não vai se queimar. Porque o que as pessoas hoje querem fazer é o seguinte, principalmente com essa questão de marketing. A pessoa quer pegar um produto C e vender como um A, né? Para tentar fazer uma margem de lucro. E aí que dá problema. E muitas das vezes, principalmente no nosso caso, né, a gente não é o dono da companhia aérea. Então, eu não posso vender uma econômica dizendo que é executiva, né? Por mais que seja um erro muito chulo falar isso aqui, tem gente que faz isso no dia a dia em outras questões. A pessoa quer vender um celular como se fosse um celular A, mas é um celular C. E aí, quando a pessoa começa a desfrutar daquele produto, a pessoa sente como se estivesse sendo lesada, né? E como é que vocês veem isso? Vender, mas vai vender uma vez só. Uma vez só. Ganhar dinheiro uma vez só. Só contar uma história interessante, Jessé, que na primeira empresa que eu trabalhei, né, de turismo, lá no aeroporto, na época eu era supervisor, e tinha um consultor que estava de meu lado, trabalhava do meu lado, e estava fazendo uma cotação de passagem e tal. E eu não vou me lembrar qual foi o trecho. Simplesmente ele falou para a cliente: não, esse voo tá caro. Aí ele terminou o atendimento, tá? Eu também não lembro se ele conseguiu concluir a compra. Aí eu olhei pro lado dele assim e falei: peraí, tá caro para você, mas você sabe qual é a necessidade do cliente? Como é a condição do cliente? Esse valor é caro para a sua realidade, mas para a realidade dele pode ser que seja um valor ínfimo, entendeu? Então você passa o valor, você passa se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, mas você dá outras opções. Ou está com valor X, pode ter uma opção mais barato, pode ter uma opção, um valor maior, mas ele que vai dizer se está dentro do orçamento dele ou não. Entendeu? Eu uso sempre uma tática de venda que é o seguinte, a tática das 3 opções. O cliente ele chega para mim com uma necessidade e ele fala assim: minha necessidade é essa, eu quero isso. Beleza. Eu vou lá e vou trabalhar em cima daquilo que ele me pediu. Eu tenho isso para você. Se aquilo que ele me pediu estiver dentro do que eu analiso como um consultor e for a melhor opção, eu vou entregar e falar assim: está excelente condição para você pegar e fechar. E na maioria das vezes o cliente fecha. Porém, se estiver dentro da minha análise de consultor algo que esteja fora do que eu posso dizer que custo-benefício é bacana, eu vou entregar o que o cliente pediu, vou chegar para ele e falar assim: eu tenho essa outra alternativa e mais essa outra alternativa. Eu sempre falo assim: essa aqui é o cenário 1, cenário 2 e cenário 3. E na maioria das vezes, os clientes fecham o cenário 2 ou cenário 3. Por quê? Eu não rifo ele dando somente, ou limitando ele somente aquilo que ele pediu. Eu mostro para ele que eu estou preocupado em oferecer opções de saídas. Então, não é aquilo de o cliente falar assim: eu quero isso. Aí você: isso eu tenho ou isso eu não tenho. Sim, mas eu sou especialista naquilo que eu estou vendendo. Eu posso falar: olha, esse daqui eu tenho, mas olha esse daqui. Como é bacana, é parecido, ou está em horário próximo, ou o preço é melhor e vai te atender da mesma forma, ou até mesmo melhor, é menos cansativo. Então é essa valorização do meu serviço que eu faço entregando saídas, soluções para o cliente. E por que eu falei a tática dos 3? Porque tem gente que acha que chegar para o cliente e entregar 10, 15, 20 opções para ele, eu tô dando várias soluções para o cliente. Na verdade, às vezes tá até trazer para as mulheres aqui. Mulher não, vou trazer para o homem. Aqui a mulher, ela gosta disso, mas o homem é mais objetivo. O homem, quando vai comprar roupa, se você colocar 10 opções para ele, ele vai ficar doido. Porque ele vai ficar olhando, ele vai e volta. A gente teve um exemplo recentemente que a gente saiu para ir comprar uma roupa e ficou 2 perdidos no shopping. Mas se você limita aquilo ali a 3 opções, seu olho vai olhar para as 3 e rapidamente ele vai conseguir tomar uma decisão. Esse, gostei desse, e tomar decisão. Então, assim, quando você aumenta muitas opções para o seu cliente, você acaba dificultando a tomada de decisão dele. Quando você faz o filtro e você entrega 3 opções, você já reduziu ali a necessidade de ele ter que pensar mais, ter que ficar fazendo comparações e avaliar. Você já faz esse trabalho para ele e entrega as melhores 3 opções. E o cliente ele vai olhar, vai analisar, se ele realmente necessitar daquilo que ele pediu, não tiver flexibilidade que a gente chama, ele vai comprar aquilo, seja um celular, seja um carro, seja um apartamento, seja uma roupa, seja uma viagem, enfim, se a necessidade dele for aquela, se for um sonho, se for um desejo, ele vai em cima daquilo que ele pediu e pronto.
mas ainda assim você valorizou o seu atendimento, dando opções, mostrando para ele, eu entendo que daquilo que eu estou vendendo, daquilo que eu estou oferecendo de serviço, e consigo te atender não somente naquilo que você pediu, mas eu consigo abranger o leque para te entregar outras opções. Entendeu? Eu sei que vai dar uma aspa agora, né? Mas assim, isso que eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar a Bíblia como um livro que traz muitas respostas, né, pra gente. A Bíblia era um livro que foi escrito há milhares de anos atrás. É um livro milenar, né? Mas que parece que as coisas se repetem e tem muitas insights pra gente. Isso que Danilo acabou de falar, por incrível que pareça, eu me lembrei aqui, tava vendo aqui, ó, tem na Bíblia. E se ele pegou da Bíblia mesmo? Ele deve ter pego da Bíblia, só pode. Lucas 17:10 diz assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que for mandado, dizer: somos servos inúteis, fizemos somente o que devemos fazer. Em outras traduções vai dizer: só fiz o que me pediram. E aí eu queria até polemizar agora, porque assim, a gente tem o conceito hoje de atendimento e autoatendimento, né? A gente tem um conceito de internet. E hoje as pessoas estão consumindo muito o atendimento da internet, que a gente chama de autoatendimento. Ela vai lá, e algumas lojas estão até fazendo isso. Por exemplo, na Americanas você tem um conceito que você tem um autocaixa. Você mesmo passa suas compras e você compra. Então, assim, eu queria também trazer isso aqui agora. Será que as empresas que não tiverem um atendimento, ou as empresas estão ameaçadas pelo autoatendimento? Como é que vocês veem isso? Você acha que o atendimento um dia pode deixar de existir? Essas relações entre pessoas, entre seres, para ter uma relação só com a máquina? A internet vai resolver tudo, a compra online vai resolver tudo, os autoatendimentos vão resolver tudo. Como é que vocês enxergam isso? E assim, eu acredito que existe demanda para todo mundo. Né? Nosso próprio negócio, voltando para a agência, tem clientes que fazem toda a solicitação, né? Desde da reserva até a emissão online, onde a gente só faz o gerenciamento de processos e envia a fatura. Também existem clientes que existem a necessidade da gente estar no tato dia a dia, olhando todas as opções, botando no colo, perguntando se está precisando de alguma coisa. Então vai existir mercado sempre para todos os segmentos, seja aquele atendimento, autoatendimento ou atendimento mais presencial. Então você acha que vai ter espaço para os dois? Um não ameaça o outro? Não, acredito que não. E você, Danilo, o que você acha? Um dia eu fui fazer um saque no caixa 24 horas. Passei o meu cartão, pedi lá para sacar, se não me engano foi R$200. Saiu R$150 e uma das notas de R$50 veio rasgada. E eu rapidamente puxei o extrato e tinha lá dizendo que eu saquei R$200. Para quem eu recorro? Se eu estou no autoatendimento, como você falou, e naquele momento ali, era um caixa 24 horas de supermercado. Você recorre para quem? Tem um número lá. Beleza, você liga, cai na central de banco. Então, assim, quando você não tem o autoatendimento, se não tivesse o autoatendimento, eu ia ficar muito bravo. Falar assim, poxa, eu tenho meu dinheiro, quero sacar e o banco que eu tenho não me dá a opção de sacar o meu dinheiro. Mas ele me deu a opção de fazer o meu autoatendimento. Porém, quando eu fiz o meu autoatendimento, por falha da máquina, eu acabei tendo um problema e fiquei sem sacar o meu dinheiro e na conta dizendo que debitou o dinheiro. E aí, para quem eu recorro se só houvesse o autoatendimento? Ele tinha número do lado, eu liguei, abri um chamado, passou alguns dias, demorou um pouco, mas resumindo, eles reembolsaram o valor para mim. Eu tive que comprovar através de fotos na hora e vídeo que eu fiz na hora, dizendo que não havia saído dinheiro e eles acabaram estornando o valor. Então, assim, se pensarmos em um mundo apenas de autoatendimento, quando a máquina, quando o sistema, quando a internet falhar, esse cliente ele vai ficar insatisfeito. Se eu optar pelo atendimento apenas e não der a opção do autoatendimento, o meu cliente ou o cliente desse determinado produto ou empresa que seja, ele vai ficar insatisfeito porque em determinado momento ele vai querer ter autonomia ou até fora de um horário comercial, resolver seu problema e não vai ter essa opção. E quando eu trabalho da forma híbrida, eu tenho tanto autoatendimento como eu entrego suporte para esse autoatendimento ou até mesmo para quem quer ter somente o atendimento e não fazer sozinho, eu completo e fecho o ciclo. Então, assim, eu acho que, como o Luan falou, existe espaço para tudo. Você tem que disponibilizar o atendimento, até mesmo para essa galerinha que está chegando aí agora, né? Apressada da geração YZ e tudo mais aí. É alfabeto aí.
E eu tenho que ter o atendimento tanto para suportar esse autoatendimento como para aquelas pessoas que não sentem confiança em fazer sozinho. E aí eu tenho a equipe para suportar tudo isso. Então a gente só vou trazer um exemplo aqui do atendimento que a gente estava tocando no assunto anterior, que eu tenho uma experiência que é engraçada. Né? E assim, nossa escola de vida, a gente sempre prezou pelo melhor atendimento possível, né? Que eu lembrei que eu estava lá no aeroporto, né? E a gente fazia muito atendimento pelo telefone, fazer reserva e o cliente vinha pagar pessoalmente. Né? Aquele atendimento mais de pessoa física. E certo dia, a cliente ligou fazer uma cotação, está reservado, senhora, tudo bem. E quando a pessoa chega no balcão para fazer o pagamento, eu, com minha boa ação, vou falar assim, não, sim, você vai pagar, né? Eu vou olhar aqui novamente para ver se eu consigo uma coisa interessante para a senhora. A passagem da mulher estava reservada. Beleza? Beleza. Aí vai eu lá. Encontrei mais barato. Não vou lembrar o valor, que era para eu não estar mentindo. Reservei. Vamos pagar? Vamos, pagou. Aí eu imprimo a passagem e tô lá conferindo. Coloquei o mês errado. Por isso que tava mais barata. Na conferência, né? Ela, não, o mês tá errado, né? Eu falei, é verdade. Deixa eu voltar aqui no sistema. Ah, não, a passagem da senhora tá reservada. Continua reservada naquele valor que eu passei lá pra senhora no telefone. Ela, não. Eu quero esse valor agora. Agora eu vou pagar o valor que você me passou, Valenciano. Mas tá o mês errado. Foi uma falha minha. Eu falei, infelizmente eu não posso pagar por uma falha sua. Mas eu falei, tá reservado no valor que eu falei pra senhora no telefone. Eu só tentei verificar, atualizar a passagem, o destino, para ver se eu consegui uma tarifa mais barata para a senhora. Eu acabei errando, eu assumo o meu erro. Mas a senhora vai pagar o valor X, eu estou vendendo o valor X. Ela, não, infelizmente, fala com seus superiores. Resumo da ópera, a gente ficou com prejuízo. Legal, né? Mas eu levo isso para minha vida como lição. Eu vou parar de fazer isso? Não. Porque nossa missão é o quê? Resolver problema. E sempre encontrar a melhor opção para o cliente. Exatamente. Para atender a sua necessidade. E independente, a gente vai até a última instância. entender assim, Jessé, na relação comercial, muitas pessoas não conseguem separar isso, velho. E eu experimentei algumas vezes isso na pele. Não existe amizade na relação comercial. Eu conheço uma pessoa de cabelo grisalho, ele vai saber que eu estou falando dele, muito experiente, ele fala assim, Danilo, empresa é fria e sem sentimento. A relação comercial, ela acaba sendo fria e sem sentimento. Poxa, você agora está sendo pesado nas suas palavras. Eu vou explicar. O cliente, ele vai continuar fidelizando com você, comprando com você, enquanto você der para ele condições, suporte e um bom atendimento. Um bom atendimento para quando ele vier comprar e o suporte quando ele precisar de um pós-venda ou até na resolução de um problema. No dia que você parar de entregar isso, não tem amizade, não tem... Você é bacana, eu gosto de você, te acho massa, mas eu não posso penalizar o meu negócio, a minha empresa... Meu caixa, meu dinheiro... Se você não está entregando aquilo que você propôs entregar para mim. Enquanto você entregar, eu estou com você. No dia que você parar de entregar, essa relação é rompida. Será que daí que surgiu aquele ditado amigos, negócio à parte? Amigos, negócio à parte. Claro, existe, não é assim... e eu sou muito disso, de não quebrar uma relação comercial de imediato. Velho, eu tento de todas as formas. Eu alerto, eu reclamo. Eu digo que eu sou um cliente que eu não gostaria de ser atendido por mim mesmo, porque eu sou chato, extremamente chato. Meus fornecedores que me assistem devem estar aí rindo e falando, esse cara chato. Quando vem lá um e-mail, Danilo Borges, meu irmão, sai de baixo, não tem problema. Mas é assim, eu coloco a régua para o atendimento ao meu cliente, eu coloco lá em cima. Eu não posso deixar de cobrar mais ao meu fornecedor, porque se eu estou vendendo algo com a régua lá em cima, eu não posso deixar a peteca do lado de cá cair. Então, se eu vou até um cliente meu e digo assim, pode deixar que eu resolvo. E aí eu vou para o meu fornecedor e meu fornecedor fala assim, eu não posso resolver, eu não tenho como te ajudar. E a gente sabe eu não consigo. Ou até mesmo querer enganar, porque tem muitas pessoas que acham que cliente é besta. E aí quer dar aquele velho que a gente chama aqui na Bahia, o velho migué, né? Querer enganar o cliente achando que o cliente é besta. E assim,
existem muitos clientes que não têm conhecimento. Mas quando é um cliente que ele Tem conhecimento. tem conhecimento, e às vezes eu atendo clientes que têm mais conhecimento do que eu em determinado assunto, que eu deveria dominar plenamente, e eu aprendo com o cliente. Aquele cliente que viaja muito, por exemplo, conhece de ponta a ponta aeroporto do Brasil e do mundo, e às vezes ele fala algo que talvez eu não tenha conhecimento daquilo porque eu não viajei para aquele destino ou para aquele aeroporto, e ele fala assim, não, Danilo, pode fazer porque tem. E aí você vai investigar um pouquinho mais e ver que tem. Às vezes é feio, poxa, eu que deveria saber disso, e o cliente que está trazendo até mim. Mas porque ele está consumindo o Sim, atendimento. E melhor do que falar sobre o produto, quem está consumindo. Agora, imagine quando você atende alguém e você chega para a pessoa e fala assim, poxa, não pode. Aí a pessoa, não pode? Não, não pode. Beleza. Aí ela não fala nada. Só que ela vai e consegue, de alguma forma, uma brecha e consegue aquilo que você disse que não pode. Exatamente. Eu acho que isso até se aplica para todos os negócios. Eu antigamente, principalmente dessa área de viagens, eu achava o seguinte: o bom vendedor de passagens, né, ou de viagens, ele tem que ser aquela pessoa que viaja, obviamente. Né? É uma pessoa mais experiente, ele acaba conseguindo também ter gatilhos para vender melhor, porque ele tem a experiência da viagem. Só que eu pensava que era um gargalo só de quem vende passagens. Mas se você for dar uma analisada em todos os mercados, né? E aí por isso que algumas empresas saem na frente, é justamente porque ela pega aquela pessoa que está dando aquele atendimento e ela coloca para usar aquele produto ou serviço, né? A gente teve um exemplo daquela moto que a gente estava para comprar, a gente tem exemplos de lojas, principalmente de iPhone, de Samsung, são empresas que os funcionários, eles ganham, ou eles têm aquele produto, obviamente que quando a empresa que a pessoa trabalha, ela é a dona do produto, fica muito mais fácil de a empresa ter esse tipo de experiência. Mas dá um atendimento melhor quem já usufrui daquele produto que está vendendo, né? Então isso é um grande máxima. Então não tem como eu dizer hoje se um telefone celular é bom se eu não uso. Não tem como eu dizer se a fruta é boa se eu nunca experimentei e falar assim, pô, essas frutas docinhas. Ah, como é que você sabe que é doce? Porque o fornecedor que me vendeu, ele me disse que a fruta é doce. E aí quando a pessoa que vai consumir de fato, que ela vai ali usufruir daquela fruta, aí a pessoa fala, pô, a fruta não é doce, é azeda. Essa questão que o Danilo falou aí, que não pode, eu trago a situação ontem, né? Que a gente saiu daqui ontem. E por que você tá rindo? Não, porque isso é engraçado. E aí a gente vai comer, né? E aí vai pra estacionar, próximo da onde a gente ia. Vocês foram meio alguma coisa assim. Isso, e aí tinha um estacionamento, né? Ele estacionou, aí o cara, não, vai ter que cobrar aí, não sei o quê. Aí ele sai, né? Aí ele, Lu, não estacione aí não, porque vai lhe cobrar. Eu falei, não vai cobrar não. Aí encostei. Aí o cara, não, vai cobrar. Eu falei, não vai, eu não vou pagar não, irmão, eu só vou comer um negócio aqui. Porque eu sei que pode, porque a gente tá todo dia aqui, eu só vou comprar aqui, não vai demorar nem 5 minutos. Aí o cara, tá bom. Aí eu me pergunto até onde, né? Inclusive eu conversei com eles, até onde a gente pode bater pé firme e dizer, não, irmão, eu sei que pode, apesar de você ter me falado que não pode, eu sei que pode para não virar soberba. Entendeu? Você tem uma preocupação muito grande referente a isso. Mas você tem conhecimento que já viu algumas situações que pode. Exato. Aí vem a pessoa dizendo que não pode. E por isso que eu tô levando isso pra minha vida e tomara a Deus que não seja soberba. Porque eu falo assim, velho, não me diga que não pode de imediato. Tente. Você no meu lugar, você faria o quê? Você já tentou? Você levou a última instância? Porque se você me falar não de imediato e eu sentir segurança em você, eu vou tentar achar o sim. Entendeu? Agora, é até uma pergunta que eu queria fazer mediante a isso. Eu tava só esperando no tempo certo e chegou. Tipo, todos os problemas eles vão ser resolvidos. O bom atendimento vai resolver todos os problemas. Como é que seria uma boa resolução de problemas? Me responda vocês, que são especialistas. Rapaz, todos os casos foram sucesso. Como é que é isso? É atender justamente a necessidade do cliente. Mas e se a pessoa quiser uma coisa que não é possível? Nem sempre. É tudo a maneira que você fala com ela. Me diga que eu sou feio. Mas existem termos e você fala assim, pô, tá feio. Brincadeira da parte. Tá feio. Então você vai me passar um problema. Eu vou analisar o seu problema. Então eu vou passar a resolução para você, que às vezes pode ser, não seja favorável à sua necessidade, mas você vai assim, pô, Luan me deu uma resposta que foi plausível e eu acredito nele. E aí, passa pro próximo. Eu acho que sempre existe alternativa, José.
sempre existe alternativa. Se você parar para analisar com mais calma, você sempre vai achar alguma saída, seja para qual seja o problema. Seja para qual seja o problema, você sempre vai encontrar alguma alternativa. Talvez não seja a alternativa mais vantajosa, mas O agradável. O agradável, mas sempre vai ter uma alternativa. Eu gosto de me desafiar. Isso traz muitos problemas para mim. Porque assim, todas as vezes que você resolve algo muito grande, você chama a régua para cima. E da próxima vez, a pessoa vai vir e vai falar assim, não, você é capaz, vai lá e faça. E não é mais problema, e não vira mais problema. Mas aí vem com outro maior. Então, todas as vezes que eu passo por um grande desafio, eu já entendo que o próximo será maior. Eu tenho um cliente, da última vez que ele fechou uma viagem comigo, há pouco tempo, ele fala assim, Danilo, não veja só preço não, porque eu fico atrás de preço com você, depois eu vou em cima de você, né? Depois eu descarrego tudo de você, para você resolver. E de fato, eu dou as alternativas, ele vai pelo menor preço na maioria das vezes. Depois ele quer que você consiga, como aconteceu basicamente com o Luan, tipo, ó, eu quero aquilo que eu pedi, naquele preço. O preço que eu paguei, exatamente. E aí eu tenho que mover céus e terras para conseguir, e na maioria das vezes, até hoje, índice 100% eu consegui as coisas que ele pediu. E aí sempre chama a régua para cima, e todas as vezes que ele me pede algo, já é algo novo, que eu, caramba, e eu sempre tenho que manter aquele nível de atendimento para que eu consiga me balizar sempre por cima. Isso é bom, é excelente, porém os desafios são cada vez maiores. Então eu sempre me desafio. Todas as vezes que alguém chega para mim com uma situação e fala assim, poxa, não pode, já tentei, eu falei, calma, ainda tem alguma coisa que a gente ainda não olhou. E geralmente eu trago pessoas para que olhem de fora também junto comigo e falem assim, você já tentou isso, você já tentou aquilo? Porque às vezes você no foco do furacão... Você não consegue ter a visão Você não consegue ter a visão ampla. Sim. E eu estava conversando hoje pela manhã com o Renan e com a Rita, que é comercial de lá da empresa, e eu falei assim, velho, a energia que a gente lança, aquilo que a gente fala, a forma como que você gera de positividade para aquilo que você quer alcançar, conta muito. Porque muitas vezes eu tenho algo para resolver e eu falo assim, poxa, será que eu vou conseguir? Eu já coloco em xeque, meu subconsciente já gera uma negatividade e já cria bloqueios em mim. Mas a partir do momento que eu falo assim, eu vou conseguir, eu tenho que conseguir, velho, vai dar certo. Seja o universo ou como você queira chamar, eu digo que é fé. Quando eu digo que eu vou fazer, que eu vou conseguir, que de alguma forma vai dar certo. E semana passada tinha uma situação que a gente já tem um prejuízo de R$4.000. E aí já estava no clique de pagar o prejuízo. Meu Deus. Quando chegou até mim, eu falei, não, velho, não vamos pagar não. Vamos dar um jeito, vamos correr atrás. E eu sei que eu fui pra casa, quando cheguei em casa, ela chegou e falou assim, velho, tá resolvido. Eu falei, como resolveu? Ele falou, não sei, somente resolveu. Ali não tem explicação. O que a gente precisava, o que a gente Troca de precisava. nome, irmão, eu nunca vi, velho. Trocar o nome. Resolveu. Na realidade, hoje, até hoje, ninguém sabe o que foi que eu fiz. Ninguém assumiu a autoria. É a mesma coisa da questão, né? Que a gente passou o problema para tantas pessoas que até hoje não chegou ao autor da obra. Falar assim, não, eu consegui, viu? Sim, eu queria até provocar vocês e mais uma... Continue, vai lá. Que assim, velho, e isso você tem que trazer para sua vida toda. Não queira de fugir de problema. Não fuja de problema. Porque isso leva até pro seu pessoal. Você resolve problemas em sua casa, pô. Na vida, né? O cidadão hoje que acorda de manhã e não resolve problema, ele não tá vivendo. Até que ponto? Será que a gente ainda não tomou a ciência das coisas que a gente está vivendo para resolver problema? A nossa missão na Terra é resolver problema. Seja em sua empresa, seja em sua casa, seja em seu relacionamento, seja em qual parte de sua vida for, você vai resolver problema. E tem aquele lá ditado lá que só recebe governo Quem resolve o problema. quem resolve problema. Irmão. Isso que você Então, falou é top demais. gratificante você resolver problema seu. E melhor ainda, se for de um colega seu, se for de um parceiro seu. Ou até de um cliente, né? É isso, que seja de um cliente ou de outra pessoa até que você não conheça. Porque a gente traz aquela experiência que a gente teve. Se a gente está com um pepino desse tamanho aqui, irmão, 30 centímetros para descascar. Se a gente pegar 10 centímetros para cada aqui,
Vai ficar fácil pra todo mundo. Lá ele. Você empolgou agora. Legal. Tá entendendo? Mas tá entendido. Você tá entendendo? Então lá ele, que a minha tá falando aqui. Mas esse incentivo fica legal pra todo mundo. Pô. Agora por que um canal de 30 de vez, não? Entendeu? Nossa, você vai chorar. Mas, então, isso é top, porque assim, a vida da gente. Eu gosto de salada. H. Pylori. Luz faz fácil, você vai virar meme. Velho, você corta isso aí. E assim, ó, isso que você falou é top, porque assim, a gente tem que resolver coisas, né? E quantas pessoas hoje, né, não resolve coisas, não encara o problema de frente, né? Tem que bater de frente com o problema e falar, eu vou resolver. Né? E aí tem duas situações. Tem gente que bate de frente e esquiva, não encara. É porque dói, pô. E tá convivendo com aquele negócio. Prefere sair arrastando um problema de não resolver, procrastinar a resolução do problema, não encara de vez. E tem gente que, por outro lado, não é nem a questão de encarar, mas ela tem aquele problema ali, mas ela não... eu esqueci até agora como é que eu ia a palavra que eu ia falar. Mas é assim, você... Tem gente que foge do problema e tem gente que quando tá com problema, ele não tem uma visão positiva. Ou seja... Fica murmurando. Exatamente. Ele vê o lado negativo, só vê o lado negativo. Só vê o lado negativo. E justamente nos problemas sempre tem uma oportunidade escondida. Né? Então, atrás de todo problema, ele tem uma oportunidade escondida. E eu acho que daí que seria a chave de que você fala, quem resolve problema recebe o quê? Só recebe Governo, quem resolve problema. Porque por trás de problema tem uma solução não aplicada. E quem traz uma novidade hoje no mercado sai na frente. Justamente. Meu antigo gestor me ensinou uma frase que é um ditado chinês. Ele diz assim: Danilo, se você tem um problema, você se pergunta, esse problema tem solução? Tem. Então ele não é um problema. Foque na solução. Eu tenho um problema. Danilo, esse problema tem solução? Não, não tem solução. É morte. Não tem solução. Então deixou de ser um problema. Porque se ele não é solução, pare de focar nele, foque em outra coisa. Mude a sua mentalidade. Foque naquilo que você tem controle. Se o problema já não tem solução, eu estou com uma empresa e está quebrada, eu não tenho dinheiro, enfim. Foque naquilo que você tem controle. Se aqui você não tem mais controle, foque naquilo que você tem controle. Vá buscar recursos de outro lugar. E eu vi um vídeo, foi você que me mostrou até, que falava sobre um experimento que foi feito na universidade. Sim. Que deram $100 para cada grupo de alunos e mandaram com que eles multiplicassem ou transformassem no maior recurso que pudesse com aqueles $100. Em 24 horas. 24 horas. E eles teriam que apresentar para todos O resultado para todos os leitores da faculdade. E aí muitas vezes, eu não vou entrar no resumo da história, mas assim, todo mundo focou nos $100, no pouco que tinha, que era um problema, né? Poxa, eu só tenho 100, vou fazer o quê? E às vezes quando você tira o foco do problema, você passa a visualizar as soluções, você vê que tem muitas alternativas. É a ideia do alpinista não, do cara que desce de esqui, eu esqueci o nome dele agora. O que desce de esqui na neve? Eu esqueci o nome. É isso aí mesmo que você falou. Pronto. O cara, quando ele desce ali, ele tem a opção de ele focar nas árvores ou ele tem a opção de focar no caminho. Se você foca nas árvores, você só vai enxergar a árvore no seu caminho. Então, eles já são treinados para isso, né? Então, eles focam no caminho. Porque quando eles focam no caminho, eles só vão enxergar soluções, caminhos que eles podem encontrar no meio das árvores. As árvores deixaram de existir? Não. Os problemas deixaram de existir? Não. Eles continuam ali, porém o seu foco está no caminho. Então, deixamos de focar no problema e passamos a focar na solução. Que os caminhos vão se abrir. Mas fale o final da história aí, o que aconteceu com esse pessoal dos $100. Sim, enfim. Um grupo de alunos não fez nada com esses $100. Alguns pegaram e fizeram... Compraram coisas para revender. Compraram roupas, enfim. E no final apresentaram lá o resultado. Uns transformaram esses 100 em 200, outros em 150. E um grupo de alunos pegou aqueles $100 e devolveu ao professor. O professor falou, o que foi que vocês fizeram? Não, professor, nós devolvemos os $100 porque... Nem precisamos dele. Não precisamos dele.
eu deixo de focar nos 100. Eu entendi que vocês deram 1 hora para a gente fazer uma apresentação aqui para toda a universidade que é mais renomada em relação a esporte lá nos Estados Unidos. Então, nós entramos em contato com a grande marca de esportes, falamos para ele que nós teríamos 1 hora aqui de exposição de um projeto que a gente tinha, se eles não queriam pagar $1.000 para eles fazendo um merchan para toda a universidade. Eles fecharam e eu não foquei nos 100 e peguei o meu foco em outra solução e transformei em $1.000. Ou seja, eles desconsideraram o mínimo que Se não tivesse os $100, eles iam ter uma oportunidade do mesmo jeito. Eles iam construir a mesma oportunidade, porque a oportunidade não estava nos 100, que para muitos era um problema, só tem o 100, mas ele tinha outros caminhos para construir soluções. E eu posso trazer para a nossa história. Quando a gente iniciou o primeiro empreendimento, que foi o Portal de Destinos, velho, a gente não tinha recursos necessários. Não tinha os salos dos $100, né? Não tínhamos praticamente nada, só tínhamos... Nome, Danilo Borges, Gessé, Palmeira. E a ousadia. Tem muita gente que tem nome, mas não tem ousadia de fazer alguma coisa. Então, Exatamente. assim, se eu posso focar, velho, a gente não tem nada, não temos dinheiro. A gente estaria... Mas a gente tinha conhecimento e a gente fez o quê? Usamos o conhecimento. Justamente. Então a gente usou aquilo que a gente tinha. E aí o pessoal pode perguntar, como é que vocês usaram o que você tinha? A gente tinha know-how de resolver problemas. Esquece. E aí a gente começou a procurar páginas de fofoca, falando mal de companhia aérea, falando mal de agências. A gente lá com o nosso portal de destinos, @portal de destinos, a gente entrava e falávamos, né? Somos uma agência especializada em resolver problemas. Qual o seu problema? E aí... bonito lá, velho. Como é que uma pessoa não vai querer, você com um problema, falar assim, velho, eu sou especialista em resolver problema. Ou como sou bonito essa última frase. E de fato a gente foi procurar onde estava, né, ali o centro, o epicentro do furacão, né? Então a gente chegou ali e falávamos. E outra coisa, melhor do que você resolver um problema é você não ter responsabilidade sobre o problema. Porque assim, uma coisa é a gente ter assumido a responsabilidade de um atendimento desde o início e gerar um problema. E outra coisa é você pegar um problema de outro que não tinha... se eu resolvesse, legal. Se eu não resolvesse, legal do mesmo jeito. Então a gente estava ali sem peso na consciência e a gente chegava lá e dávamos o nosso melhor. E o que é que surgiu por isso? Muitas parcerias, muitos relacionamentos que tem até hoje, muitas pessoas que são fidelizadas a gente até hoje. Por quê? Porque a gente foi lá e se lançou para ajudar problemas. Então eu acho que isso é um grande... E eu acho muito que a internet proporcionou isso. Eu não vejo... E aí voltando àquela minha pergunta, né? Eu acho que essa questão do online, do autoatendimento, dessas coisas, não é um problema. Vai surgir muitas oportunidades diante disso. Então, se alguém chegar hoje e falar assim, mas uma venda de passagem online hoje, como decolar.com, é uma ameaça para a agência de viagens, eu não vejo como uma ameaça. Mas eu vejo que ela pode gerar multidões de atendimentos. Mas a falta de atendimento dela vai me gerar uma oportunidade. Então é aquilo que o Danilo falou, a gente foca no problema. Se eu ficar no problema, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, essas agências estão demais, meu Deus, essa agência... Calma, vai gerar um vácuo aí. E esse vácuo talvez seja um impulso, né? De a gente também pegar carona e ir junto. E sabe o que eu vejo, Gessé? Assim, voltando para a questão do atendimento, agora pessoal... Tem muitas pessoas que estão trabalhando atrás de um balcão, atrás de um computador, atrás de uma mesa no call center. E por estar insatisfeito com a empresa, ela acaba penalizando o seu cliente. Porque eu estou falando o seu cliente, porque é ela que está atendendo, ela gera um nome corporativo, que a gente chama de nome corporativo, né? E assim, quando uma pessoa está insatisfeita em um lugar, e ela começa a transferir aquilo para o trabalho que ela está entregando, ela está queimando a própria imagem dela. E aí eu quero trazer um recado para você, é para você mesmo, que me atende. Se você está cansado da sua empresa, se você está revoltado com a sua empresa e não tem mais satisfação em atender, quando eu ligar, pelo amor de Deus, não pegue o telefone não, transfira para outro. E outra coisa, entender que só cresce na vida quem resolve problema. Se você quiser continuar sendo medíocre, você não vai sair de onde você está e pode até perder o lugar que você está para uma outra pessoa que queira fazer alguma coisa no mundo. Então, assim, precisamos... Esse foi o quadro Direta Cast. Direta mesmo, porque o que eu tenho mais visto no mercado, Gessé, são pessoas que parece que não tem preocupação com aquilo
aquilo que está entregando diariamente. É porque o nome, né? Ela não tem preocupação com o nome dela. O que eu digo é, no Brasil, é muito fácil você dar certo. Faça o café com leite. Eu já falei isso aqui várias vezes. Então, se você promete, cumpre o que promete, você já está Mas diferente. as pessoas querem ser medíocres. Parece que elas têm o prazer de ser medíocres, de entregar de qualquer jeito. Velho, não vai para lugar nenhum. Saia daí e dê oportunidade para quem quer trabalhar. Porque eu fico revoltado. Eu fico revoltado quando uma pessoa do outro lado pega o telefone e quer me dar uma resposta que eu sei que aquilo ali não é verdade. E aí me dá mais vontade ainda de pegar e resolver a situação. Eu não volto para dizer assim, olha, eu resolvi, você não soube resolver, não. Mas se me perguntar, eu falo aqui, ó. E se você quiser, da próxima vez, pode vir até mim que eu te ajudo a resolver. Às vezes, a corporação, como você falou, que às vezes as pessoas pode ser que a pessoa esteja insatisfeita com aquilo que está exercendo, né? A corporação que ela está, às vezes também tem problema nisso, né? Mas não é desculpa. A pessoa que está ali na frente, está representando a empresa, ela está com o nome. Ela pode ir para A, B, C ou D, ela vai indicar, não é GSE. Não é empresa. Eu já ouvi muito Entendeu? o ditado assim, a pessoa fala assim, você está mal educando o cliente, né? E eu já ouvi muito, e vocês estão falando aí de mau atendimento, né? E eu ouvi de muitas pessoas que prestavam mau atendimento e falar, isso justificava dizendo assim, você está querendo prometer tudo e está deixando a pessoa mal educada. Aí sabe que todo mal acostumado vai ser assim para sempre. Aí eu queria, só para a gente começar a finalizar, que o horário da gente já estourou aqui, mas assim, só para a gente já começar a dar um desfecho de fechamento, né? Até que ponto o bom atendimento, conseguir situações impossíveis para o cliente, desacostumar, não é mal acostumar o cliente, né? Deixar ele mal acostumado. Tem um cenário disso, porque entenda, se a gente entende que o cliente ele é um consumidor, né? E aí você lembra daquele joguinho lá, o Pac-Man, né? E o Pac-Man ele vai ali comendo tudo que vem pela frente, né? Então, até que ponto um cliente pode ser um Pac-Man que ele sai só querendo consumir um atendimento. A gente tem um cenário que a gente pode, tipo, demitir esse cliente, né? Até que ponto a gente tem que correr atrás do possível, do impossível, e até que ponto esse cliente está de forma abusiva. Existe isso. O que é que vocês acham disso? Porque, assim, vocês estão trazendo uma problemática aí de pessoas que estão não satisfeitas consigo mesmo, que acabam, como vocês falaram, né? Até se boicotando, porque eu já tive muitos méritos de a empresa que eu estou trabalhando tá o caos, mas eu era aquela luz no meio do caos e eu fui valorizado por isso depois, né? As pessoas reconheciam o meu trabalho e assim, não existe desculpa de que a empresa tá um caos, a empresa tá desorganizada. Se a pessoa chegar ali e fizer o dela muito bem feito, o cliente vai chegar ao ponto que vai entender que é uma limitação, que aquela pessoa correu atrás de todas as possibilidades possíveis e aquele funcionário, muitas das vezes, vai pegar um cliente e vai tirar ele de lá e levar ele para um outro lugar. E Luan, inclusive, tem experiência disso. E não, Gerson, inclusive você falou isso e possa ser que seja o contrário também. Um fornecedor seu vai te olhar de outra forma, falar assim, pô, Gessé, ele tá criando uma casca, ele tá blindando todo o problema que existe atrás dele. Né? E eu consigo citar com um exemplo, né, de uma pessoa que trabalhava lá no aeroporto. Existiam alguns problemas. E em determinado dia ela chegou na loja e falou assim, minha casa, você não tem problema não, é? Você não tem problema não? Eu falei assim, não entendi. Porque todo dia, 6 horas da manhã, você está aqui na loja e toda vez eu te encontro assim, dando risada. Eu falei, aí eu... Porque do meu jeito é assim, entendeu? Eu tenho vários problemas, mas eu sei identificar quando eu entro, boto o pé no aeroporto, eu deixo todos os meus problemas pessoais para trás. Quando eu entro na loja, quando eu entro na empresa, eu sou o Luan da empresa. Entendeu? Por mais que a empresa também tenha problema, meu nome Luan, tá? E é uma marca. É minha identidade, vai estar praticando o melhor atendimento possível, tá? Por aí também vai na maneira lá, da maneira que eu conheci meu ex-gestor do meu primeiro emprego. Eu fui fazer uma determinada função que não era minha, onde eu prestei o melhor atendimento possível e foi aí que eu tive a grande oportunidade, acredito eu, que da minha vida. Né? Pode ser que hoje eu poderia estar em outro mercado, enfim, em outro segmento, poderia estar tão bem quanto como inferior, que eu estou hoje. Mas assim, por uma atitude minha, que não era a minha função,
eu tomei a atitude de fazer aquilo que não era minha obrigatoriedade. Você fez algo mais, como eu citei aqui na Bíblia. Você saiu da posição de inútil. De falar assim, não, eu tô aqui, eu não tenho nada para fazer, não é minha função, Sim. eu não vou resolver aquele problema não. Mas se tá ali, eu posso resolver. Eu falei com o meu gestor, eu falei assim, eu posso fazer aquilo, ele validou, eu fui e resolveu o problema. Foi aí que eu tive o grande start na minha vida. Então, é um pouco de exemplo que eu posso trazer assim. Se você for fazer aquilo que você é pago para fazer, só aquilo, infelizmente... Você é substituível. Enquanto você estiver fazendo, estiver tudo tranquilo, mas... Você perguntou se a gente pode demitir cliente. Ele tinha isso. E ainda falando nesse sentido, assim, ó, até que ponto você conseguir as coisas impossíveis de mirabolantes para esse cliente, você não tá meio que mal acostumando. E eu tô usando esse termo mal acostumando, não que seja uma vertente de verdade, mas eu vejo muitas pessoas dando mau atendimento com a justificativa de que vai mal acostumar. Então eu queria que você falasse aí na sua experiência aí de atendimento. Uma das coisas mais custosas para qualquer negócio hoje é o custo de aquisição do cliente. É você trazer ele até você. Certo. Se eu estou gerando valor à minha marca, seja pessoal ou empresarial, e esse valor vai fazer com que o cliente vá e volte. Vai e volte. Vai e volte. Vai e volte. Ele pode não me dar uma lucratividade que eu espero nesse primeiro momento, mas ele vai me dar no segundo, ou no terceiro, ou em algumas vezes que ele voltar, ou em todas as vezes que ele voltar. Mas eu crio a conexão de ele saber, quando ele pensar naquilo que eu vendo, naquilo que eu vendo como produto ou serviço, ele vai lembrar de mim, ponto final. Então, eu quero que o cliente fique mal acostumado, se esse é o termo correto para se usar. Em todas as vezes que ele precisar resolver, ou comprar, ou pense naquele produto, ele lembre de mim. E eu sempre falo sobre demitir cliente. Cliente bom é cliente que compra de novo, paga e indica novos clientes. Se eu tenho um cliente que tem tudo isso, ou seja, ele compra comigo, ele volta, compra comigo de novo, ele paga, porque não adianta você ter cliente. As dificuldades do atendimento, então, não é nada em relação a isso. Não é, porque é a minha obrigação como profissional, como prestador de serviço ou entrega do produto, entregar isso para o cliente. Todo mundo que compra algo quer ter o suporte, quer ter um atendimento, quer ter uma explicação, quer ter uma consultoria. Um psicólogo. O psicólogo são trocas de energia, pô. Você tá ali falando no telefone com um determinado gestor de outra empresa, você troca energia, por mais que a pessoa esteja em outro país. Então, as pessoas, da maneira que ela fala lá, e você, às vezes você tá com angústia, você acaba absorvendo o problema dela e não sabe falar assim, não, peraí, eu tô abraçando um problema que às vezes não é nem meu, e você não consegue resolver de maneira que você tem que ser o psicólogo e sair da melhor maneira possível. Porque os clientes se colocam na berlinda. Eu ouvi uma coisa de cliente. Eu ouvi uma coisa de cliente agora, o Danilo viu lá, a gente estava vindo para gravar, eu atendi um cliente exatamente nessa situação. Mas não é ser político mentiroso, né? Porque ter político quer salafrar mentiroso e ladrão. Mas é ser político... Tem gente que só quer dizer o que você quer ouvir. Exatamente, né? não é ser mentiroso. Apenas usar termos técnicos para falar assim, não, peraí, não é bem assim, vamos usar outros termos, existe outra possibilidade dessa forma, eu vou te ajudar dessa forma, entendeu? É só saber sair da situação. Sim, e aí eu tava lá com a experiência justamente disso. A pessoa falando assim, olha Gessé, talvez alguns parentes meus vão me ligar aí porque me perguntaram em qual agência que eu tô comprando, e como minha viagem é surpresa, eu não quero que você fale, né, para onde é que eu tô indo. É brincadeira. Então, assim, olha quantas coisas você tem que administrar. Isso a gente vê, né? todo dia. Então, assim, faz parte realmente essa questão. Então, assim, a gente começando agora já a fazer o nosso fechamento, né? Já fechando agora, que aí eu pedi a vocês para deixar para o final. O que é que pode mudar na vida de uma pessoa por essa simples questão de dar um bom atendimento? Né? O que muda, o que traz de benefícios hoje você está no atendimento? Eu sei que a gente já falou de um bocado de coisa aqui, mas já fale no sentido de fechando, de considerações finais. Eu queria deixar isso hoje porque às vezes as pessoas acham que primeiro duas coisas, trabalhar com venda era uma coisa que antigamente assim, filho bom é filho que virou médico, engenheiro, né? Mas quando eu falava assim, meu filho é vendedor, né? E hoje a gente entende que até os médicos e engenheiros estão lutando para poder vender e no mínimo vender a sua marca pessoal. Então,
Tem médico hoje que tem esse consultório que a consulta dele é 100 mil reais e tem médico que a consulta é 500 reais, né? Então, qual a diferença? Um soube se vender melhor do que o outro. Então, assim, venda, né? Falando de venda, né? É algo que antigamente, né, no mundo aí, século XIX, século XX, era algo que tinha como pejorativo e hoje mudou. Quem sabe vender melhor, né? Tem uma vida diferente. E da mesma forma, a gente trazendo a venda também para o atendimento, quem atende melhor, quem resolve melhor os problemas, né, também consegue vender e majorar melhor seus produtos. Então, na visão de vocês, eu sei que vocês têm muitas experiências, mas selecione pelo menos uma de que um atendimento pode mudar a realidade. O que é que vocês veem para a gente Eu fechar? vou usar uma frase de Jesus que diz assim, ó, é melhor dar do que receber. Qual é a melhor forma de se ganhar? Dando. Todas as vezes que você dá, ninguém gosta de pidão. Eu tenho um amigo pidão. Pidão. Sabe aquelas pessoas que só encostam perto de você pra pedir? E, velho, às vezes eu custei a conseguir associar determinadas coisas. Eu falei assim, por que eu tô me afastando de determinadas pessoas? Porque depois eu parei pra refletir e falei, velho, essa pessoa só encosta pra pedir. Ela só chega perto pra tirar alguma coisa. Mas não entrega nada. Essa é a forma mais fácil de você afastar as pessoas. Isso serve para tudo na nossa vida. Quando você começa a servir, entregar, sem aquela ideia de o que é que eu ganho com isso? Porque o que trava muitas coisas para muitas pessoas é sempre alguém fazer querendo contrapartida. Tem coisas que você vai fazer na vida que você não vai ter contrapartida. Pelo menos não naquele momento. Você vai semear, você vai plantar uma semente que vai germinar, vai passar pelo processo de crescer para somente lá na frente, depois de muito tempo, você ver um fruto que vai trazer muitos outros frutos na sua vida. Então, assim, dar, doar, gerar para outras pessoas, na maioria das vezes, sem esperar a contrapartida. Porque no momento certo, o fruto vai vir de lá para cá. Então, assim, eu tenho diversas experiências de coisas que eu fiz para clientes, atendimentos, pessoas no aeroporto que chegou querendo embarcar. Eu lembro uma vez que uma mulher chegou no aeroporto quando passagem aérea ainda vendia-se por R$117. Webjet. A pessoa chegou com R$50 no aeroporto, na loja, querendo voar porque ela não tinha dinheiro. Já eu ganhava, naquela época, R$450 era o valor do salário mínimo. Classe média, não? R$50 era muito dinheiro naquela época. R$50. 50 reais não é como hoje, que R$50 você vai ali no Café de Daniel. Não, no café. Que você vai ali na esquina, volta, acabou na Cacau Show, no, sei lá, no almoço. Então, assim, a pessoa chegou chorando praticamente, desesperada porque tinha perdido o voo e queria de qualquer forma ir embora para São Paulo, e ela só tinha R$50 no bolso, e eu meti a mão no bolso, e quando eu puxei, o que tava lá? R$50. Eu falei, caramba. Aí eu falei assim, eu consigo uma passagem aqui pra senhora, me dê esses R$50. Inteirei com o que eu tinha no bolso, eu nem falei pra ela que eu tava inteirando. Botei no envelope, depositei na empresa, paguei, e pode ser que aos olhos humanos, poxa, que idiota. E que você nem fez marketing para isso, nem filmou, você... quadro Danilo me leve de volta para casa. Exatamente. Os grandes feitos, eles são feitos em secreto. Justamente. As pessoas que mais fazem pelas outras, as pessoas nem sabem. Eu não estou contando essa história aqui para querer me engrandecer, não, até porque isso daí para mim não traz benefício nenhum hoje. Mas assim, é só para você entender que tem coisas que a gente faz no secreto que são sementes que a gente planta lá no fundo, lá atrás. Para muitas pessoas eu estava sendo um idiota porque botam dinheiro para quem você nem conhece, nunca vi na vida, mas eu tenho certeza que através daquela semente, muitas coisas foram semeadas na minha vida, muitos frutos vieram disso e de muitas outras coisas que em relação a servir. E assim, a forma mais fácil de você ganhar qualquer coisa na vida é servindo. Jesus deixou isso registrado e de legado. Ele serviu e hoje é o homem mais conhecido da história. Há mais de 2000 anos, ele perpetuou o nome dele para a história. Como? Servindo, doando-se, dando, fazendo pelos outros. Então, respondendo a sua pergunta, sim, vale muito a pena você se doar, você fazer pelo seu cliente, que seja o termo, deixar ele mal acostumado, faça.
porque no momento certo os frutos virão. Lu, as considerações finais. É facilitar a vida de qualquer pessoa, né? Resumindo o que Danilo falou aí, amar seu próximo como a ti mesmo, né? Isso. Uhum. Então, não só na questão de atendimento ao cliente, né? Só com seu vizinho, com seu parente, seus familiares. Você tem que tentar facilitar a vida da pessoa ao máximo, não se prejudicando. Né? Então, eu posso Amar o próximo como a ti mesmo. Se você se ama, você não se prejudica. Se você é bem resolvido, né? Se você é bem resolvido, você vai tentar ajudar seu próximo. Então, esse é o fechamento. E você falou amor aí, amar aí as pessoas podem imaginar que, ai meu Deus, tem uns clientes chatos, tem que amar esse cliente, e as pessoas imaginam que amar é um sentimento. Não. E eu gosto de falar isso, porque eu aprendi que amar não é sentimento. Amar é comportamento. Exatamente. Né? E lá na carta mesmo de 1 Coríntios 13, né, na Bíblia fala que o amor não busca seus interesses, não se vangloria, não pensa mal, né? Ele tudo espera, suporta, entendeu? Crê. E eu estava imaginando um dia e onde eu cheguei nessa convicção, né, de amar. É que falar assim, velho, hoje eu não tô com... Eu não acordei, se fosse um sentimento, eu ia falar assim, poxa, eu acordei com o sentimento de buscar meus próprios interesses. Peraí, buscar os próprios interesses não é um sentimento, é uma escolha que a gente faz. Então, essa questão que você falou de amar o próximo, acho que faz o fechamento e eu concluo aqui falando isso pra gente entender que não é sentimento. E aí reforça também aquela situação de que não é porque hoje eu não tô muito legal que eu vou deixar passar isso para pessoas que eu criar tô a atendendo. barreira, criar o seu personagem, que você vai trabalhar sempre com personagem, né? Sim, Não é fictício, mas você acaba criando uma casca. E outra, né, só para eu ressaltar aqui, já sei que às vezes assim a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível, né, aquele problema, mas você não vai mexer o problema da pessoa. Porque Sim. você não é super-herói. sim, Entendeu? exatamente. Você vai ajudar até um determinado momento que você não se prejudique. Exatamente. Tá? Só pegando essa ressalva. Exatamente. Então, top. Então- Pessoal, que câmera que eu olho aqui pra gente fazer o fechamento para essa daqui? Pessoal, eu espero que toda essa conversa de atendimento tenha ajudado vocês, tenha inspirado vocês a atender melhor. Eu acho que não existe empresa nenhuma que não preste atendimento, então todo mundo que trabalha hoje presta algum tipo de atendimento. Então eu espero que essa conversa aqui no nosso Spatiumcast de hoje tenha incentivado, influenciado você a atender melhor, porque o que a gente está querendo gerar aqui, né, é um efeito em cascata do bem, né? Que esses atendimentos, todos os percalços que a gente passa, a gente venha, de uma certa forma, trazer isso de formato que todos nós vamos crescer, né? E aqui tá algumas experiências de Luan, Danilo, tudo que a gente já viveu, né? E podemos Pouquinho, né? sintetizar aqui, né, hoje, de atendimento para a gente melhor compor. Nós estamos aqui gravando, obviamente, na Spatiumcast. Você que está aí assistindo, quer tirar seu projeto do papel, quer gravar vídeo, quer ter um ambiente de sala de aula aqui para até 25 pessoas, com quadro, com TV, né? A gente tem uma tela aqui com fundo chroma key, aquele fundo verde que você pode estar falando de qualquer lugar, pode colocar um fundo em Paris, na Itália, né? Ou simplesmente em um escritório. Então a gente tem toda essa tecnologia aqui para atender, né? A gente está falando de atendimento para atender você melhor e, claro, você vir para o online e voar, né, nessa nave Spati, por isso que é o nome, tirar vocês do nível fora da internet e trazer seu projeto para o mundo, né, o universo, o espaço, que é o Spatiumcast. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Beijo e queijo. Não, essa hora que vocês falam, curta, compartilhe. Siga esse canal, alerta o sininho para todas as vezes que chegar um vídeo lá da Spatiumcast você assistir. E não fique com raiva de mim por eu ser sincero demais. Beijo e queijo, faz um coraçãozinho. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Bora pro Chile enquanto ela não fazendo, né? Eita, me pegou na